Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Nós estamos estudando aqui o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus e hoje nós vamos para o quarto estudo, que tem como tema o plano da salvação. Mas antes, quero saber se você está com a sua Bíblia em mãos para conferir todos os textos que nós vamos estudar aqui. Também vamos fazer uma oração para que nós possamos compreender o que a Bíblia Sagrada tem a nos ensinar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor nos dê a sabedoria dos céus, para que nós possamos não só compreender, mas também colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, a primeira pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? E a resposta está lá em Romanos, capítulo 5, verso 12 e capítulo 6, verso 23. Acompanha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a resposta para a primeira pergunta fica assim: a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Aqui nós vemos que a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, levou à morte, e essa morte foi passada a todos os homens. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós pecamos e por isso estamos sujeitos à morte. Olha só o que diz a segunda pergunta: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Aqui pede para marcar verdadeiro ou falso. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Diante desse verso que nós lemos aqui, Deus abandonou o homem? É falso. Deus não se importou com o ser humano? Também é falso. Nós vimos aqui no verso de Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 10, que foi Deus que se propôs a ir atrás do homem. Quando o homem pecou, ele se escondeu de Deus, mas Deus foi atrás do ser humano. E a terceira pergunta diz assim: qual a condição da natureza humana após o pecado? Também é para marcar verdadeiro ou falso. E aqui nós vamos ler vários textos. Acompanha aí. Gênesis 6, verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Mateus capítulo 15, verso 19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então a resposta é a seguinte: será que ela ficou mais santa? Falso. Será que ela se tornou corrompida e depravada? Verdadeiro. Infelizmente, depois da entrada do pecado, a natureza humana fez com que nós nos tornássemos pessoas corrompidas. A terceira opção diz assim: permaneceu como era antes? Também é falso. Depois da entrada do pecado, o ser humano começou a ter um coração corrompido. Quais são as características da natureza humana pecaminosa? Que nós vamos nos aprofundar um pouco mais na consequência do pecado na vida do ser humano. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 3, capítulo 4, verso 18, também 1 Coríntios e também Romanos, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus
Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então nós vamos vendo aqui nesses versos o quanto o coração do ser humano acabou se tornando corrompido. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque nem mesmo, agora já Romanos capítulo 7, verso 15 e 16, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós vimos aqui que agora, depois da entrada do pecado, o homem passou a ter uma natureza corrompida, e agora existe uma luta. O homem natural, ou seja, o homem que não aceita o Espírito Santo em sua vida, ele vive uma vida pecaminosa, mas quando ele aceita Jesus, aceita o Espírito Santo, começa a ter ali uma luta dentro da mente dele, a natureza do Espírito Santo com a lei de Deus e a natureza da carne. E aí Paulo fala isso, né, que ele se sentia um homem desaventurado. Por quê? Porque ele queria fazer o bem, na mente dele ele queria fazer a vontade de Deus, guardar a lei de Deus, mas no corpo dele tinha outra lei, a lei da carne, querendo desobedecer a Deus. Olha só a resposta para a pergunta número 4. Querer o bem está em mim, não consigo, porém, efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, pessoal, sem aceitar o Espírito Santo, pecadores que somos, nós não queremos obedecer a Deus. Essa é a realidade. E agora, quem poderá nos defender, como dizia o Chapolin? Vamos para a quinta pergunta, que diz assim: que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Então, se eu, como pecador que sou, não consigo alcançar a vida eterna por causa da minha natureza pecaminosa, qual é um outro meio? E João capítulo 3, verso 16 dá a resposta. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus bolou um plano para dar a oportunidade de o ser humano de novo ter acesso à vida eterna, e esse plano é chamado de o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Desta forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, nós temos uma oportunidade de salvação, e essa oportunidade vem através do sacrifício de Jesus. Qual que é então agora o próximo passo? Olha só o que diz aqui a sexta pergunta. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro capítulo 2, verso 24, e também Isaías 53, verso 5 e verso 6. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus, sendo uma pessoa justa, ele não merecia ter morrido, ele não pecou, ele não cometeu nada contra a lei de Deus, ele não poderia ter morrido, mas o sacrifício dele na cruz substitui a minha morte, e através da morte dele, nós temos a oportunidade de viver uma vida eterna. Olha só como é que fica a resposta da pergunta 6. Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, todo o pecado da humanidade recaiu sobre Jesus na cruz. Então, uma vez que Jesus morreu na cruz e eu aceito ele como meu Salvador, como que eu posso a partir de agora ter uma vida transformada? Quem é que faz essa transformação do nosso caráter? Olha o que diz a sétima pergunta. Quem pode mudar a natureza humana? E a resposta está lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, e também em João, capítulo
capítulo 8, verso 32, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade é através do batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, e através do estudo da Bíblia, do conhecimento da verdade, é que a cada dia nós teremos um caráter transformado para a honra e glória de Deus. Olha só o que diz a 8ª pergunta. A salvação depende de nossas obras? Essa é uma pergunta importante. Luiz, para ser salvo, eu preciso obedecer aos mandamentos de Deus? Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9, e também Gálatas capítulo 2, verso 16, que diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, a nossa salvação depende das nossas obras? Não. A nossa salvação não depende das nossas obras. Ela depende unicamente de Cristo Jesus, da nossa fé no sacrifício que Jesus fez por nós. E a 9ª e última pergunta diz assim: Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, e também Hebreus capítulo 5, verso 9, que diz assim: O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só que coisa interessante. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos exclusivamente pelo sacrifício de Jesus por nós. Só que agora que nós já fomos salvos por Jesus, ele nos chama a sermos obedientes. Nós não obedecemos aos mandamentos de Deus para ser salvo. Nós obedecemos porque já fomos salvos. Porque Jesus disse que nós deveríamos obedecer. Abre aí a sua Bíblia, João 14:15, diz assim, ó: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus disse isso. Se nós amamos ele, nós guardaremos os mandamentos dele. E é ele que nos ajuda a ter um caráter transformado. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, pessoal, a salvação é um relacionamento com Jesus. Estando próximo de Jesus, em um relacionamento diário com ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo o auxílio do Espírito Santo, é que assim nós teremos um caráter transformado. E assim é que ele nos salva. Nós não precisamos aguardar Jesus voltar para conhecê-lo, para estar perto dele. Nós podemos todos os dias, através do estudo da Bíblia e da oração, ter um relacionamento com Jesus. E esse é o chamado dele para nós. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Esse foi o estudo de hoje, mas eu não posso finalizar sem antes fazer com você um compromisso de fé. A partir do estudo de hoje, eu te pergunto: você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do ser humano? Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Você quer entregar o coração a Jesus, aceitando-o como seu Salvador? Se é esse o desejo do seu coração, feche seus olhos, vamos entregar o nosso coração a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reconhecendo, Pai querido, que é através de Jesus que nós temos a salvação. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa caminhada cristã até a tua vinda. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. E eu não posso também deixar de fazer o convite para você para o próximo estudo. Nós descobrimos hoje que nós somos pecadores. E esse sentimento de culpa por ser um pecador tem feito com que muitas pessoas sofram por males emocionais, espirituais e físicos. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Mas como nos livramos de suas terríveis consequências? Nós vamos descobrir isso no próximo estudo. Eu aguardo você e Deus abençoe. Até lá.